Olá galerinha, como está a energia de vocês? Estamos aqui entrando na nossa aula de circuito misto, a associação de lâmpadas em corrente alternada. Então a gente está com um exercício aqui e a pergunta é a seguinte: quem ilumina mais? Lâmpada L1, lâmpada L2 ou lâmpada L3? Quem ilumina mais dessas duas lâmpadas? Temos aqui dessas três, né? Temos que L3 é uma lâmpada incandescente de 80 ohms, L2 é uma lâmpada de LED de 20 milhões de ohms e a lâmpada L1 é uma lâmpada incandescente também de 80 ohms. Quem dessas três vai iluminar mais? Então pensem aí, galera, e tentem responder essa questão. Dá uma pausa no vídeo. Se você não conseguir, então veja as aulas anteriores de circuito série e paralelo. E agora vamos aplicar ao circuito misto, ok? Então, antes de iniciar, como citado em todas as aulas, seguir os três passos. Mas antes de seguir os três passos, a gente tem que saber quem é que está em série e quem está em paralelo. Vamos olhar quem é que está em série. Vamos aqui. L1 está em série com L2. Por que em série? Série é emendas, né, que foi citado nas aulas. Então, L1 tem uma emenda aqui com L2, está em série. Então, também está em série o L1 e o L3, porque também do L1 tem uma emenda para o L3 aqui, ó. Então, também está em série. E quem está em paralelo é o L2 com o L3. Como vocês podem ver, citado lá nas aulas em paralelo, as extremidades iniciais da lâmpada estão na emenda e as extremidades finais da lâmpada também fazem uma emenda. Por isso estão em paralelo, ok? Então vamos aí para as nossas resoluções, né? Tem como a gente saber qual das três lâmpadas ilumina mais? Por enquanto não. Temos que resolver os exercícios, ok? Então aqui, como a gente sabe quem está em série, quem está paralelo, a gente pode ter a seguinte situação aqui. A gente pode dizer que a tensão elétrica que vai dar queda de tensão, tem uma queda de tensão gerada aqui em cima dessa primeira lâmpada, ou seja, a tensão da fonte ela vai passar por esse ponto. Quando passar por a L1, vai ter uma queda de tensão em cima da L1. Então, quando eu tiver essa queda de tensão, o que é que acontece no circuito em série? A tensão se divide. Então, a tensão em cima da L1 vai ser dividida também para a L2. Então, se eu tenho 215 volts, minha tensão da fonte, vai acontecer o que? Vai ser como a de 80 ohms é diferente de 20 milhões de ohms, resistência é diferente, tensão é diferente. Então, em cima da L1, a tensão vai ser diferente para L2. Ou seja, se eu tenho agora a outra lâmpada, né? L1 tem 80 ohms e a L3 também tem 80 ohms, então temos duas em série. Dessa forma, a tensão vai ser igual para essa e vai ser igual para essa, ok? Agora, no circuito em paralelo, L2 e L3, temos que a tensão que vai ser gerada em cima da L2 também vai ser a mesma tensão em cima da L3. Então, olhem aí o que foi que a gente criou aqui, né? A ideia que a gente criou só através dos conceitos elétricos, ok, galerinha? E eu acredito aí que todo mundo conseguiu pegar esse conceito aí. Quem é que ilumina mais, a gente já sabe aí uma teoria de como vai ser essa parada, né? Então vamos agora começar as aplicações. Então, primeiramente, a gente tem que seguir os nossos três passos. Primeiro passo, a gente tem que tirar a resistência equivalente do circuito. Como? A gente vai iniciar por quem? Circuito paralelo. Na maioria das vezes inicia pelo paralelo, mas isso depende muito do circuito. Então, no paralelo eu tenho o que? O produto pela soma, né? Então vamos colocar aqui 20 milhões de ohms vezes 80 milhões de ohms dividido por 20 milhões de ohms mais 80 milhões de ohms. A multiplicação em cima pela somatória abaixo. 20 milhões de ohms vezes 80 ohms
E se eu estou aplicando a lâmpada aqui L2 e L3, viu? Então, a multiplicação em cima vai dar 1.600.000 ohms. São aqui 9 zeros, galera, viu? Então, 1.600.000 ohms dividido para 20.080 ohms. Ok? Então, essa divisão vai dar exatamente a nossa resistência em cima dessas duas lâmpadas, que vai dar 79,9 ohms. Então, no circuito paralelo, eu tenho que a resistência é menor que o menor resistor do circuito em paralelo. Ou seja, aqui é 20 milhões de ohms e aqui 80. Então, deu menor do que o de 80. Ok? E o que é que a gente vai fazer agora? A gente resolveu o primeiro passo? Ainda não. Temos que redesenhar o circuito. Ou seja, eu não vou colocar nem a fonte aqui não. Vamos redesenhar ele aqui de forma rápida. Toda vez eu tenho que fazer o que? Redesenhar. O que é redesenhar, né? Redesenhar é você analisar o circuito de forma que ele alterou, né? De forma da alteração dele. Então eu tenho a primeira lâmpada de 80 ohms, L1, agora ficou em série com a segunda lâmpada, ou seja, uma resistência qualquer, né, de uma lâmpada aqui, que agora foi 79,9 ohms. Aqui é duas lâmpadas que essa resistência das duas gerou uma de 79,9 ohms. Então redesenhar é fazer isso aqui. O que é que acontece quando eu tenho circuito em série? De qualquer circuito em série, as resistências se somam, não é? Circuito em série, resistência equivalente é maior que o maior resistor do circuito. Então é só somar R1 mais R2, resistência em série, ok? Então se eu somar, fazer essa somatória, eu vou ter exatamente 159,9 ohms, ok? Então agora sim eu tenho o meu primeiro passo. Então esse primeiro passo é a minha resistência equivalente do circuito. Então tirei o primeiro passo, galera. Agora o redesenhar eu posso apagar, que ele não vai servir para mim mais no circuito, ok? Então vamos para o segundo passo. Vamos voltar aí para o circuito original. Então voltando para o circuito original, temos que o segundo passo eu tenho que tirar a corrente elétrica, a corrente total do circuito, que a fórmula é tensão pela resistência. Só que eu quero tirar a minha corrente total, eu pego pela minha resistência total, que é o REC. Então eu tenho 215 volts da fonte dividido para 159,9 ohms, que é a minha resistência equivalente, que vai dar exatamente 1,344590 ampere. Então está aqui a minha corrente total do circuito, ok? Então agora a gente vai para o terceiro passo. O terceiro passo é tirar a tensão em cima dos resistores. Eu sei que essa corrente total, que foi que aconteceu com ela, a gente volta aqui para o circuito original. A corrente total que sai da fonte, ela sai da fonte aqui, ó. Vou até desenhar pelo próprio K para ficar melhor. Ela sai da fonte, passa pela primeira lâmpada e chega nesse nó aqui. Isso é a minha corrente total. Ou seja, a corrente está passando por cima da lâmpada. Então eu tenho corrente total nesse ponto aqui, ó. Se eu tenho corrente total em cima da lâmpada e resistência da lâmpada, eu posso tirar a minha tensão elétrica, a minha queda de tensão em cima da lâmpada. Resistência vezes corrente, não é? Como eu quero tirar em cima da lâmpada 1, eu vou pegar a resistência 1 dela e vou tirar a tensão 1. Qual é a corrente? É a total. Então, qual é a resistência da lâmpada? 80 ohms. Qual é a corrente? 1,3445,9 é a minha corrente total. Logo, se eu fizer essa multiplicação, eu vou ter exatamente 107,5 volts em cima da primeira lâmpada. Então essa daqui é a minha queda de tensão em cima da minha primeira lâmpada, 107,5 volts. Então,
como eu falei, né, anteriormente, circuito em série, a tensão da primeira é você pegar, a tensão não se divide em circuito em série, o L1 não está em série com L2, então o que é que acontece? A tensão se divide. Qual é o restante da tensão para chegar no 220? No 215, né? É só fazer a subtração, que vai dar exatamente 107,5, vai dar exatamente 107,5. Então, a metade da tensão daqui teve uma queda de tensão na L1 e a outra metade passou para a L2. Aí no circuito em paralelo, o que é que acontece? A tensão é a mesma em cada componente. Logo, eu vou ter também 105 volts na L3, ok? Então, dessa forma, todas vão iluminar, todas vão ter a mesma tensão, né? Se todos têm a mesma tensão, quem é que vai iluminar mais? A lâmpada de LED sabe que a gente sabe que ela tem uma luminosidade maior em relação à incandescente. Mas se o conceito for quem tem maior tensão, quem ilumina mais, então todas estariam corretas. Então a resposta seria lá o item, todas as lâmpadas iluminariam da mesma quantidade, certo? Então é dessa forma que a gente encontra todos os nossos conceitos do circuito através do nosso passo a passo. Agora faltou comprovar somente a primeira lei de Kirchhoff. A primeira lei de Kirchhoff diz que a tensão total que chega em um circuito é igual à somatória a corrente total que chega em um circuito é igual à somatória das correntes que saem desse mesmo circuito, que é o nó no caso, né? A corrente que chegou no nó é igual à somatória das correntes que saem desse mesmo nó. Então desce corrente 1 para esse ponto e desce corrente I2 para esse outro ponto. Então vamos calcular as correntes. Eu sei que minha corrente total é 1,34459 amperes, que a gente já tirou. Agora vamos calcular a corrente 1. Como eu sei, corrente 1 é tensão pela minha resistência R2, né? Agora resistência R2, que é a lâmpada 2, eu tenho que é 107,5 volts dividido por 20 milhões de ohms, que é a minha corrente 1, né? Então vamos tirar aí 107,5 volts dividido por 20 milhões de ohms vai dar exatamente uma corrente de 0,0005375 amperes, uma corrente aí muito pequena. Ou seja, né, a gente tirou um exemplo aí no circuito residencial, né? Quanto à resistência maior da lâmpada, né? Uma lâmpada aqui de 9, 15 watts, a lâmpada de LED, a corrente vai ser mínima, não vai ter gasto de energia lá na sua residência se você utilizar uma lâmpada de LED, vai ser muito baixo. E já estou fazendo aqui o terceiro passo, que é a tensão pela resistência 3. Então, vou ter lá agora 107,5 dividido por 80 e vou ter exatamente 1,3109 amperes. Então, se você fazer o seguinte, somar, vou pegar outra cor de pincel aqui. Se você pegar essas duas correntes e fazer a soma das duas, vai dar exatamente isso aqui do outro lado, 1,34, né, 45,9 amperes. Ou seja, a corrente total é igual à somatória das correntes. Então agora a gente fechou o conteúdo, ok? Só lembrando aqui, no circuito paralelo, ok? A lâmpada de LED ela gasta uma corrente muito pequena em comparação à lâmpada incandescente. É por isso que nas residências é melhor utilizar a lâmpada de LED, que o gasto, um consumo ali vai ser muito baixo em relação à incandescente, você vai gastar menos energia elétrica.